No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. E como sempre, a gente destaca as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje, 13 de maio, você vai conferir com a gente. Governo do Estado anuncia privatização de rodovias. No pacote estão 5 estradas estaduais da Serra, além de trecho da BR-470. Ciclistas de Bento Gonçalves e da região promovem pedal solidário em prol do Lar de Idosos Lucchesi. A ação acontece no próximo domingo. Campanha de arrecadação de recursos para o Concepro de Bento Gonçalves termina nesta sexta-feira. E chegam ao Estado, ainda nesta quinta-feira, mais 364 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes são da Oxford AstraZeneca e também da Coronavac. Estes os destaques do Jornal TV Com, que você confere com a gente agora. Pelo menos 5 rodovias estaduais que cruzam a Serra Gaúcha, além de um trecho da BR-470, foram incluídas no terceiro lote de concessões do governo do Rio Grande do Sul à iniciativa privada. São elas a RS 122, entre Farroupilha e São Vendelino, a 240, entre São Vendelino e Portão, a 287, entre Portão e Montenegro, e a 446, entre Carlos Barbosa e São Vendelino, além da RSC 453, entre Garibaldi e Farroupilha, e na sequência da mesma rodovia, entre Caxias do Sul até Campestre da Serra. Conforme o Palácio Piratini, a projeção é de que até o final de maio os estudos sejam realizados pelo governo e pelo BNDES e sejam finalizados definindo quais modelos serão mais viáveis para a privatização das rodovias. O trecho a ser privatizado totaliza mais de 271 quilômetros com contrato de concessão de 30 anos. Os futuros pedágios terão os preços definidos entre junho e julho durante audiências públicas. A expectativa do governo é de que até o final do ano o edital de licitação seja publicado e ainda no primeiro semestre do ano que vem a administração das rodovias já tenha vencedores. Na região, são 208 quilômetros de pista simples e mais 63 quilômetros de pista dupla. Além de melhorias no asfalto, as futuras administradoras deverão duplicar alguns trechos, além de oferecer toda a infraestrutura necessária aos condutores. A Secretaria Estadual da Saúde deve iniciar ainda neste mês a testagem diagnóstica para a Covid-19 dos caminhoneiros que trafegam pelo Rio Grande do Sul em direção à Argentina. A ação partiu da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em conformidade com uma legislação argentina que pede um teste para a detecção do coronavírus nos caminhoneiros que atravessam a aduana. Os municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, São Marcos e Vacaria, aqui na Serra, além de Passo Fundo e Osório, serão parceiros, oferecendo postos de saúde para a coleta dos exames. A Polícia Rodoviária Federal também será parceira da ação, oferecendo orientação aos profissionais e garagens para estacionar os caminhões. A definição da data exata do início da ação e mais detalhes sobre os locais de coleta ocorrerá já nos próximos dias. A escolha dos municípios, de acordo com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, é estratégica. Segundo ela, a maior parte dos motoristas de caminhão que vêm de outros estados ou partem do Rio Grande do Sul, mesmo a caminho da Argentina, precisam passar por algum desses postos nas principais rodovias federais. Neste momento, os testes serão rodados no Laboratório Central do Estado, o LACEN, em Porto Alegre, até que a estrutura do Laboratório de Fronteira, o LAFRON, em Uruguaiana, esteja totalmente montada.
Sem receber nenhum tipo de incentivo público para dar conta da sua manutenção, a Associação dos Deficientes Físicos de Bento Gonçalves, a ADEF, está promovendo ações e solicitando a ajuda da comunidade de Bento Gonçalves para manter as suas atividades. Sem conseguir realizar eventos por conta da pandemia, a fim de angariar recursos, a entidade fez uma rifa para arrecadar fundos e também está solicitando o apoio da comunidade com doações. Os recursos arrecadados serão utilizados para despesas gerais, como o pagamento de materiais de expediente, a folha de pagamento e demais serviços de infraestrutura, como água e luz. Para você adquirir o número de rifa, você pode entrar em contato conosco através dos nossos telefones 3451-4499 ou 9916-1201, também o WhatsApp, que nós levamos o talão até você. Ou você pode adquirir a rifa aqui na sede da associação, na rua Héctor Giovanni Perissolo, número 199, no bairro Progresso. Além da rifa, outras formas de auxiliar a instituição financeiramente podem ser feitas através de doação, por boleto bancário, por depósito bancário, por Pix ou então pelo aplicativo Angels. Atualmente, a ADEF se mantém exclusivamente por meio de doações e eventos, como bingos, rifas e pedágios solidários, os quais não podem ser realizados no momento por conta da pandemia. A comunidade pode auxiliar a entidade através da compra de talões da rifa, os quais serão levados até os interessados. O telefone de contato é o 3451-4499 ou pelo WhatsApp 999-16-1201. Na rifa serão sorteados um televisor 42 polegadas, notebook positivo, uma cesta de alimentos, vale combustível de 50 litros e 2 ingressos para o passeio da Maria Fumaça. O sorteio da rifa será realizado na Loteria Federal deste final de semana, próximo sábado, dia 15. O grupo de ciclistas Serra Bike, aqui de Bento, está organizando um pedal beneficente em prol do Lar de Idosos Lucchesi. A ação está marcada para o próximo domingo, dia 16, a partir das 8 da manhã. Mais de 120 ciclistas já confirmaram presença no encontro e juntos seguirão de frente à Igreja Cristo Rei em direção a Carlos Barbosa. Cada participante é convidado a efetuar a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Esta causa solidária terá como objetivo a arrecadação de alimentos, de donativos, fraldas, que será destinado ao Lar dos Idosos Lucchesi, aqui da nossa cidade. Uma causa nobre, uma ideia que surgiu para poder auxiliar aos idosos que lá se encontram. Então, já temos a confirmação de vários ciclistas, lembrando a todos a obrigatoriedade do uso de capacete, de máscara. Procuraremos seguir todos os protocolos de segurança em função da situação que a gente está passando hoje. Teremos apoio da vigilância sanitária, apoio dos agentes de trânsito, da Polícia Rodoviária Estadual, uma vez que este pedal ele não se compara a um passeio ciclístico. Ele é um pedal um pouco mais longo, a gente vai estar se deslocando até a cidade de Carlos Barbosa, pelo interior, por Desvio Machado, por Vila Rica, e também o retorno será feito por esse local. Contamos aí com a participação de quem puder auxiliar nesta nobre causa, com as suas responsabilidades sempre. Eu sou o Bruno, sou um dos integrantes do Serra Bike BG. Estou aqui para agradecer de forma geral a todos os envolvidos, aos grupos de ciclismo da cidade, da região também, às empresas parceiras, à imprensa e toda a população em geral. Qualquer dúvida que precisarem, qualquer informação mais complexa, sigam o nosso Instagram, que estará disponível para todos. Conforme a organização, todo evento está sendo organizado com os devidos protocolos, sendo obrigatório o uso de máscara e o devido distanciamento social no local de saída. Haverá ponto de arrecadação tanto na saída quanto em ponto fixo, localizado no supermercado Caetá, onde o público em geral pode fazer a sua doação.
Além de ciclistas do Serra Bike, é aguardada a participação de outros grupos da cidade e de alguns municípios da região. O desempenho do varejo gaúcho em relação ao Dia das Mães deste ano foi bastante positivo e, conforme pesquisa da Federação das CDLs, as vendas foram 20% superiores às registradas em 2020. Conforme o presidente da entidade, o empresário Vitor Augusto Koch, as vendas referentes ao Dia das Mães podem ter chegado a um volume entre 900 milhões e 1 bilhão de reais, reforçando a ideia de que a data comemorativa é a mais importante do varejo no primeiro semestre do ano. O movimento maior de consumidores em busca de presentes foi registrado justamente na maior parte do estado entre a sexta-feira e o sábado, que antecederam a data. Os presentes mais ofertados às mães neste ano foram roupas, calçados e acessórios, vindo a seguir móveis e eletrodomésticos, além de produtos de perfumaria e cosméticos. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. As próximas madrugadas devem ser frias no Rio Grande do Sul devido à atuação da massa de ar seco associada a um centro de alta pressão. Isso favorece o resfriamento rápido ao final das tardes e mantém o tempo ensolarado no decorrer do período. Por enquanto, o frio não vai dar trégua aos gaúchos.
As temperaturas vão ficar mais baixas por todo o sul do país nesta sexta-feira. A infiltração marítima vai espalhar muitas nuvens por várias áreas da região, mas só há condições para chuva isolada com moderada intensidade em áreas do oeste do Paraná, pegando a região de Umuarama e Cascavel. O amanhecer também pode ser nublado e com garoa em áreas do litoral paranaense nesta sexta-feira, mas o sol aparece entre muitas nuvens na capital Curitiba e não chove. Por causa do ar frio, há possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense, mas em geral todo o estado de Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis e o estado do Rio Grande do Sul, vai ser marcado por sol e tempo firme. Em Uruguaiana, em áreas do extremo oeste do Rio Grande do Sul, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% nesta sexta-feira. O amanhecer vai ser frio em Porto Alegre. A mínima prevista para esta sexta-feira é de apenas 8 graus. À tarde chega aos 20 graus. Em Florianópolis, mínima de 12 com máxima de 22 graus. E em Curitiba, o amanhecer também vai ser frio com mínima de 7 graus. À tarde, a temperatura também não sobe muito, chegando aos 18 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica tempo seco, presença do sol praticamente sem nuvens e a permanência do frio na maior parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 5 e a máxima chegando aos 22 graus. E agora no jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! É sabido que um dos fatores da qualidade de vida em qualquer cidade é a questão do saneamento. E ela relacionada às vezes à preservação da própria natureza ou não. O saneamento em si, no Brasil, é um problema. Aqui em Bento Gonçalves, alguns acreditam que temos um complexo de saneamento muito bom, adequado, positivo, às vezes sem se dar conta efetivamente do que acontece nos bairros, o que acontece no lançamento de detritos nos nossos arroios. Às vezes essas questões ficam longe dos nossos olhos, porque estão na periferia, estão lá no arroio, distante da vida mais próxima ao contexto urbano. Há uma lei do saneamento básico. Houve um filme feito em Montebello do Sul, o saneamento básico. Aqui em Bento Gonçalves, por incrível que pareça, algumas situações são surreais. E vou me referir agora a uma das mais surreais. Aqui no entroncamento da rua Vitória com a Florianópolis, que dá lá na 10 de novembro com a Fortaleza, onde uma começa e a outra termina, há um terreno baldio. Um terreno em que no último ano do governo Lunelli foi aprovado a construção de um grande prédio com centenas de apartamentos pelo Minha Casa Minha Vida. No primeiro ano do governo Pazin, em 2013, o alvará da obra foi cassado e até hoje está lá a terraplanagem abandonada e o terreno abandonado. Lá onde o circo ficava ou fica ainda algumas vezes. Todos conhecemos aquele ponto, praticamente no centro da cidade. Pois o que está acontecendo lá há no mínimo 8 anos. O esgoto fluindo a céu aberto. Uma verdadeira pocilga em que os moradores não aguentam mais. Passei lá a pedido de alguns no dia de ontem, em pleno inverno, sem chuva. O cheiro é insuportável e a correnteza que passa por ali parece uma verdadeira cascata. Mas uma correnteza, um fluxo que se forma vindo do cano e se formando na poça a céu aberto, que não tem nada a ver com uma linda cachoeira ou um lindo arroio. Uma vergonha. Os moradores pedem providências há anos. E o que o município faz?
Nada. Entra ano, sai ano. Quando é, afinal, que a administração vai dar atenção para aquele ponto, para aquelas pessoas, e para que, afinal, não se tenha, inclusive ao lado do centro da cidade, um absurdo como esse. Enquanto isso, alguns mal informados comemoram o saneamento em Bento Gonçalves. Alguns elogiam o trabalho de estações de tratamento que não existem. Alguns comemoram obras e coisas que não são feitas. Fica o apelo, que alguém dê atenção a essa situação, porque é ridículo. E, ademais, neste mesmo ponto, bem que poderia, o que vamos comentar mais especificamente em outro momento, bem que poderia, de uma vez por todas, ser feita ali, a rua que está projetada há muitos anos, para ligar Florianópolis à Rua Fortaleza, e que também ali não sai do papel. Pensem nisso e fiquem com Deus. O pagamento em cota única do IPTU de Bento Gonçalves, com desconto de 10%, pode ser realizado até esta sexta-feira, dia 14. As guias estão disponíveis pelo aplicativo Atende.net, pelo qual o cidadão pode consultar as parcelas pagas e a vencer, gerar o código para pagamento, incluindo também a parcela única. Conforme dados da Secretaria Municipal de Finanças, até a última semana foram arrecadados quase 19 milhões e meio de reais. O tributo pode ser quitado em 4 parcelas, com vencimento amanhã, dia 14, para o pagamento em cota única ou a primeira parcela, e posteriormente nos dias 14 de julho, 14 de setembro e 16 de novembro, a quarta e última parcela. Os dados referentes ao IPTU estão disponíveis no Portal do Cidadão, no site da Prefeitura, na aba Emissão de Guias do IPTU 2021. Termina nesta sexta-feira a campanha em prol da segurança pública desenvolvida pelo Concepro de Bento Gonçalves, em conjunto com a Prefeitura. Os cidadãos que quitarem o IPTU têm a oportunidade de doar, de forma espontânea, o valor de R$ 15 no momento de pagar o tributo municipal. Conforme o Concepro, as contribuições são importantes, pois permitem à entidade realizar investimentos imediatos nas urgências elencadas por órgãos da segurança pública, como a Brigada Militar e também a Polícia Civil. Com esse recurso, por exemplo, o Concepro de Bento Gonçalves auxilia na aquisição de equipamentos, na manutenção de viaturas, na reforma em geral e demais prioridades das forças de segurança da capital do vinho. Amanhã, dia 14, encerra a campanha do Concepro nos R$ 15 que está embarcado no Cadê do IPTU. Peço a todos os que puderem contribuir que façam, pois esses valores arrecadados serão destinados às forças das polícias civil e militar. Gostaria de informar também que até o momento 1.900 pessoas contribuíram com o seu valor de R$ 15. Colabore, ajude ao nosso município, ajude as forças de segurança a se tornarem mais efetivas, pois toda a arrecadação será utilizada para as benfeitorias das polícias e com isso reverterá no melhor atendimento a toda a população. Meu muito obrigado a todos. Durante o ano de 2020, o Concepro conseguiu captar e promover investimentos de R$ 640 mil na segurança pública de Bento Gonçalves. Além da Brigada Militar e da Polícia Civil, outras 4 instituições foram contempladas com auxílios da entidade. São elas a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Civil Municipal, o Presídio Estadual de Bento Gonçalves e também o Posto de Identificação, os quais receberam equipamentos de monitoramento, manutenção e suprimento,
entre outros itens. Chega ainda nesta quinta-feira ao Rio Grande do Sul, logo mais ao final da noite, uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Serão 127.600 doses da Coronavac Butantan e outras 237.250 doses da AstraZeneca Fiocruz. Todas deverão ser utilizadas para as segundas doses, mas a decisão da destinação do lote deve ainda ser definido entre a gestão estadual e a representação dos municípios, por meio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. Assim que chegar a Porto Alegre, as doses serão levadas para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. Com essa remessa, o Estado soma 5.300.000 doses recebidas, das quais 3.600.000 já foram aplicadas. Cerca de 1 milhão de pessoas concluíram o esquema vacinal com as 2 doses de alguma das 3 fabricantes que estão sendo aplicadas no estado: a Coronavac, AstraZeneca e da Pfizer. Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra e alerta para o fato de que são cada vez mais jovens os pacientes contaminados pelo coronavírus. Uma outra pesquisa da mesma instituição confirma que animais de estimação podem ser contaminados pelo coronavírus. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem. Os pesquisadores chamam a atenção para o rejuvenescimento da pandemia. A idade média dos casos internados é de 57 anos, antes era de 63 anos. E a idade média das pessoas que morrem de Covid agora é de 64 anos, antes era de 71. De acordo com a Fiocruz, os dados podem indicar que a vacinação está fazendo efeito, já que os idosos estão sendo imunizados primeiro. Mas é um alerta de que os índices de contaminação estão muito altos e que os mais jovens precisam se proteger. Ao mesmo tempo, Braga, outro estudo da Fiocruz é positivo, agora em relação às infecções em crianças. Uma pesquisa divulgada hoje indica que é mais comum crianças adquirirem o vírus de adultos do que transmitirem a doença. Esse estudo foi feito em Manguinhos, uma comunidade na zona norte aqui do Rio. O estudo mostrou que a infecção foi mais frequente em crianças com menos de 1 ano e na faixa de 11 a 13 anos. Todas tiveram contato com um adulto ou adolescente com sinais recentes de Covid-19. De acordo com os pesquisadores, esse estudo pode auxiliar no planejamento da reabertura das escolas em segurança e nas estratégias de imunização. O estudo demonstrou que os tutores infectados podem transmitir o vírus para os animais de estimação. Por isso é importante que quando a pessoa receba o diagnóstico de Covid-19, ela restrinja o contato com os bichos. Os pesquisadores acompanharam pacientes diagnosticados com Covid-19 e cães e gatos. Quase a metade dos animais de estimação testaram positivo. A pesquisa destaca que, ainda assim, os animais raramente se infectam com o vírus e eles dificilmente apresentam a doença. Quando isso acontece, tem uma evolução branda. E importante, não há indícios de que cães e gatos possam transmitir o vírus para seres humanos. Policiais da Brigada Militar prenderam 2 homens no início da noite da quarta-feira em Carlos Barbosa. Eles foram flagrados com 5 explosivos dentro de um automóvel. De acordo com a Brigada Militar, a prisão ocorreu por volta das 6 da tarde na Rua Independência, próximo ao acesso ao bairro Navegantes. Os 2 indivíduos estavam em um automóvel Fiat Uno com placas de Garibaldi em atitude suspeita. O veículo foi abordado e, durante a revista, os policiais encontraram 5 explosivos no porta-mala do veículo. Os suspeitos foram presos e conduzidos até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, aqui de Bento Gonçalves, para o registro da ocorrência policial. O local foi isolado até a chegada de policiais do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, que analisaram os artefatos e retiraram o material explosivo do veículo. Um adolescente foi apreendido pela guarnição da Força Tática da Brigada Militar em Veranópolis, acusado de tráfico de drogas. O fato ocorreu por volta das 11 da noite da quarta-feira, no bairro São Francisco,
quando a guarnição efetuava o patrulhamento na localidade. Ao avistar o rapaz em atitude suspeita, a guarnição efetuou a abordagem e revista pessoal. Com ele, foram apreendidas 7 buchas de cocaína, 3 porções de maconha, 5 pedras de crack, aparelho celular e o valor em moeda corrente de R$ 270. Diante dos fatos, o material ilícito foi apreendido, assim como o menor, sendo ele posteriormente entregue ao Conselho Tutelar após a sua liberação. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quinta-feira, 13 de maio. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!